Estamos a 2 passos do verão e a gente começa logo a se preocupar com a estética, né? Eu começo logo a me preocupar com o meu sorriso, ficar bela nas fotos. Então, por causa disso, eu convidei o Dr. Antônio Barreto, que é cirurgião dentista e vai falar um pouquinho pra gente sobre clareamento dental. Doutor Antônio, tudo bem? Tudo bem, Juliana. Um prazer imenso estar com você no meu programa. Beleza. E aí, eu quero que você me tire umas dúvidas sobre o clareamento. Lógico. Por que a gente não pode fazer o clareamento em casa, ou a gente pode, e tem o mesmo efeito do clareamento feito em consultório? Qual é essa diferença? Perfeito. Assim, clareamento, para a gente entender mais ou menos, né, ele não é só uma questão puramente de estética, uma questão de asseio também, de higiene dental, como você me introduziu. Ao longo da nossa vida, a gente vai acumulando os resíduos, né, nossa dieta, existe uma coisa de efeito tampão da saliva que vai acumulando também durante isso. A gente vai trocando a nossa microbiota durante a vida, né, nosso nicho bacteriano vai mudando com isso também. E o clareamento ele vem exatamente agir nesse sentido, entendeu? Ele vem não só fazer essa ação desengordurante, mas também uma limpeza mais profunda nos esmaltes dos dentes, que as pessoas não têm isso comumente. Então isso pode ser feito tanto no consultório, isso pode também ser feito caseiro, mas isso tudo é requerente a uma avaliação prévia feita dentro do consultório odontológico. Perfil do paciente mesmo. Exatamente, nosso perfil físico e até mesmo da dinâmica do paciente, né? Às vezes a pessoa trabalha longe, a pessoa tem um trabalho, uma dinâmica que às vezes tem que marcar, uma coisa mais distante, e às vezes, e muito também estratificação do esmalte da pessoa. O que quer dizer isso? Umas pessoas têm um esmalte mais saturado, não sei se você já ouviu falar, mas tem gente que fala, pô, eu faço clareamento, eu faço 3 sessões e ainda assim eu não fico naquilo. E tem gente que não fica branquinho, não fica branquinho, porque o esmalte é saturado, tem uma dentina muito espessa, que a dentina é a camada posterior que dá suporte ao esmalte. Então acontece isso, às vezes tem esses tipos de possibilidades também Então, assim, ocasiona situações que nós temos que avaliar previamente para poder desenvolver o melhor tratamento possível e adequado e que seja satisfatório também. Entendi. E uma coisa que me deixa com muito receio de fazer o clareamento é que as pessoas dizem que a gente fica com o dente mais sensível, sente mais sensibilidade ao gelado ou quente. Isso é verdade ou é mito? Preponderante, como eu falei, a gente existir um certo planejamento prévio em cima daquele tipo de clareamento. Então eu vou ter que ver, de acordo com o tipo de esmalte da pessoa, o que eu vou programar para aquele tipo de clareamento. Eu não posso padronizar uma coisa em série para todos os tipos de paciente, porque eu acabo não desenvolvendo alguma coisa personalizável. Eu não acabo indo de encontro com a necessidade daquele paciente. Ou às vezes eu faço até alguma coisa e superestimo aquilo e desenvolvo aí as chamadas sensibilidades programadas. A gente pode programar, sim, né, a sensibilidade desprogramada. A gente pode programar esse tipo de sensibilidade. Como eu falei, existe esse desengorduramento que a gente vai tirar essa camada da pessoa, então é natural que a pessoa vá sentir nos primeiros momentos algum desconforto, mas isso tem que ser programado. Para isso a gente tem que indicar tipos de pastas, passar algum gel posterior, passar algum tipo de verniz. Existe uma sequência de possibilidades que a gente faz de acordo para isso. Mas para isso, é como eu falei bem no intuito, o planejamento tem que ser na cadeira junto ao profissional. O profissional tem que estar ciente disso e indicar o melhor para aquele paciente. Para que não todo mundo saia aquela coisa, pô, eu estou dirigindo e estou sentindo o ar-condicionado do carro dentro da minha boca e está gelando, e eu estou aquilo ali e já está passando disso. Eu tenho esse receio. Não é comum. Isso não é comum, aí já saiu a regra, entendeu? Agora, uma outra dúvida que eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida, você vai no supermercado e tem lá aquelas pastas de dente que promete clarear, umas fitas, enfim, isso funciona mesmo ou é só marketing? É um marketing que eles usam, né, que a gente é liberado pela Anvisa, né, a gente não tem uma coisa muito gerenciada em relação a isso, eles podem botar isso na caixa, porque eles usam alguns peróxidos que tem nos clareadores. Então, com isso, né, supostamente pode ser que desenvolva alguma coisa. Mas a gente tem uma máxima do seguinte, eles podem permanecer com clareamento. Eles podem esticar um clareamento, você desenvolver aquele tipo de pasta. Fazer com que haja uma ação clareadora é um pouco mais difícil. Assim como também as pessoas têm, a gente vê no Instagram, carvão, babosa e outros mais derivados aí, caseiros aí, né, da cultura aí. Que pode ajudar a prolongar a vida útil, né? Existem alguns mitos e verdades em relação a isso, entendeu? Vamos entrar nesse ponto assim, porque é uma coisa que gera uma certa discussão acalorada, existem correntes,
Mas, assim, a coisa do rito popular de falar que vai esfregar carvão, são coisas mais folclóricas em relação a isso. A gente hoje tem medicações muito adequadas, muito próprias, que podem desenvolver um resultado muito bom e que não precisa gerar esse tipo de mística, entendeu? Outra dúvida, é um procedimento indolor? Sim. Você pode, de repente, como você está mexendo com a parte que você está mexendo nos poros do dente, o nosso esmalte é cheio de microporos, entendeu? Ele é todo poroso. E são túbulos, né? Então, e esses túbulos passam pela dentina e alcançam até a polpa do dente. Quando a medicação entra e ela consegue ir quebrando, né? As enzimas vão quebrando aquela proteção, pode ser que haja algum tipo de desconforto momentâneo no momento. Por isso que a gente indica, às vezes, de ligar ar-condicionado que estiver em cima, no consultório, não botar, às vezes, algumas pessoas contraindicam o uso de luz. Então, eu quero fazer um clareamento laser. Não, você vai ter que olhar e ver como é que é a transparência desse esmalte. Porque, às vezes, só em botar a luz sem nada, você já gera algum desconforto. Entendeu? E aqui você separou alguns materiais. Explica pra gente como é que é o passo a passo do clareamento, qual é a diferença de um pro outro. Você já falou que é o perfil do paciente, Exatamente, né? o perfil né? Então aqui eu trouxe alguns aqui, por exemplo, para a gente poder entender e dinamizar um pouco isso. As pessoas mais claras, as pessoas, né, mais leucodermas, que a gente fala dentro da prática odontológica, que são as pessoas mais claras, mais brancas, né, assim, né? As pessoas têm geralmente uma sensibilidade muito grande no esmalte. São pessoas que desenvolvem isso com muito passar do tempo. Ocasiona também situações de que desenvolve procedimentos ocasionais que são o quê? São as escovações mais radicais. A pessoa às vezes escova o dente com muita força, uma escova de uma maneira inadequada, que acaba causando uma recessão gengival. E isso vai fazer com que você tenha que estudar de acordo com aquele caso para você poder o quê? Desenvolver sim. Não posso fazer em você por causa disso. Não, eu posso fazer, mas eu tenho que fazer com uma medicação mais branda. Algo que eu vou ter que fazer com mais vezes, repetida, mas não posso atacar com tanta ênfase ali. Então, para esse tipo de situação, a gente tem, por exemplo, aqui, esse peróxido aqui, que é o peróxido de hidrogênio a 6%. Tem um fabricante aqui, né, nesse caso, mas esse aqui é um peróxido mais leve. É um peróxido que esse aqui é o de hidrogênio. Ele comparado ao outro peróxido de carbarmida, ele vai ter uma certa ação lenta, mas aqui ele vai acostumando o esmalte da pessoa. A pessoa vai se adequando àquilo. Então esse aqui é para esse tipo de perfil. Existe um outro que o mais forte, por exemplo, esse aqui é de 6%, esse aqui é de 35%. Interessante, esse aqui. Esse aqui é muita diferença, exatamente. É uma ação mais rápida. É uma ação que a maioria das pessoas suporta. Como o brasileiro, a gente tem falado, o brasileiro é uma mistura muito grande, a gente não tem é muito raro, às vezes, acontecer... Essa definição de raça, exatamente. Né? Então, às vezes, o brasileiro suporta, tem um esmalte adequado para esse tipo de perfil. A maioria. Alguns, às vezes, não. Mas aí, devido a situações ocasionais, como eu te falei, uma recessão gengival, algumas coisas nesse sentido. A pessoa que já passou por algum outro tipo de tratamento. Importante também, a pessoa não pode fazer isso muito sequenciado, tem que haver um restabelecimento daquele esmalte, entendeu? Porque como um peróxido, como há ácidos, enzimas envolvidos, pode haver um enfraquecimento também com o passar do tempo, entendeu? Se isso fizer um curto espaço. Por isso que é importante a gente também... eu tenho uma plaquinha lá, prescreve para mim que eu estou usando lá o clareador, estou dormindo com clareador em casa. Totalmente errado. Totalmente inadequada essa prática, entendeu? Temos que ter um cuidado para poder ter um enfoque melhor e desenvolver o melhor. Pensar na saúde bucal. Exatamente, né? Não no desconforto. A pessoa às vezes até acostuma a ficar com aquilo. Não, eu estou acostumado já, mas a pessoa está enfraquecendo o esmalte. Tem que aliar a estética com a saúde. Exatamente, né? O bem-estar. Mas aí me conta uma coisa. Acontece também das pessoas falarem assim, eu já fiz clareamento e não durou. Existe alguma prática, algum hábito que possa prolongar essa vida útil do clareamento? Ou não existe essa de que o clareamento não durou, ele dura mesmo? Não, exatamente. São pontos exatamente estratégicos. Muito boa essa pergunta, sua colocação. Às vezes a pessoa, o que acontece? Tem uma rotina de tomar muito café. A pessoa toma 700 ml a 1 litro de café por dia. Normalmente isso não vai ocasionar, você vai haver um manchamento daquilo ali. Café, né, extremamente, ele extremamente mancha. Então ele naturalmente vai haver uma deterioração mais rápida, a pessoa não vai prolongar aquilo. Então aquele clareamento que era para ficar naquela cor, que a gente tira a cor antes,
uns 2, 3 meses, aquilo vai durar menos, com certeza. Por mais tecnológicos sejam esses produtos. Então é bom sempre haver uma conveniência em relação a isso, entendeu? A gente propõe, por exemplo, corantes no início, para haver essa estagnização do processo da cor do dente. A gente fala que no início as pessoas começaram a tomar líquidos com canudo. Isso que eu ia falar. Eu já vi gente tomando café no canudinho. Para ver, exatamente, para poder não adquirir isso logo no início. Por quê? Porque nos primeiros dias é onde há a maior impactação do clareamento. É onde ele está totalmente aberto, o dente está totalmente poroso. Então, se você jogar uma substância escura, que vai escurecer aquilo logo de cara. E aí você vai saturar aquilo ali. Aí você, eu fiz, mas não está durando muito tempo. Mas será que você obedeceu aquela sequência? Por isso que é importante também o dentista dar uma orientação, é o que a gente faz aqui na IAMA. A gente passa uma carta, uns 10 mandamentos em cima disso. Todo um acompanhamento. Tudo, para o paciente poder ter aquilo ali. A gente sabe que saiu daqui da porta já muda tudo, né? Fala aqui, chega lá já muda tudo. Mas lógico, ele vai poder tomar seu vinho, ele vai poder comer o chocolate, ele vai poder fazer tudo isso aí. Mas com um certo grau de distanciamento, assim, não vai haver. Por exemplo, esse gel daqui que a gente usa aqui, o nano, que a gente volta com o clareamento a laser, a gente pede apenas 48 horas para não deixar o esmalte saturar. Então, 48 horas a gente pede corante nenhum. Então, eu acho que depois desses esclarecimentos a gente pode marcar o meu clareamento, né? Com certeza, vai ficar um espetáculo. Com certeza, esse verão a IAMA assina meu sorriso. Mas só se você deixar eu divulgar. Claro, claro. Doutor, foi um prazer enorme esse bate-papo com você e esclarecer as minhas dúvidas mesmo. Me sinto muito mais segura para realizar o procedimento. E eu aconselho também as pessoas que estão assistindo a gente, se tem alguma dúvida sobre algum procedimento odontológico, né, que procure esse primeiro atendimento, né? Vocês fazem esse primeiro atendimento de prestar esclarecimento, informação. E é muito importante todo o acompanhamento posterior ao tratamento, né? Isso aí. Parabéns pelo trabalho realizado. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado você por ter vindo. Volte sempre, tá? Volta mais. Com certeza. Obrigado.